Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje estamos no capítulo 26º do quinto livro. Olha que bonito, nós de novo aqui falando sobre a nossa amada Umbanda. Eu e minha esposa, Ninha de Oxum, trazemos um conteúdo sobre mediunidade, mas a mediunidade de transporte ou puxada. E vamos falar também sobre mediunidade empática, aquela que todo mundo conhece como médium esponja. Antes de falarmos de médium de transporte, ou antes de falarmos de médium empata, vamos relembrar o que é mediunidade. Mediunidade é a capacidade que uma pessoa tem de atuar como medianeiro, como um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. É uma faculdade inseparável do ser humano. Ou seja, todo ser humano tem a mediunidade. Porém, ela se manifesta em diferentes graus, em diferentes formas a cada um dos seres humanos. Bem como ela pode ser desenvolvida, mesmo que em diferentes intensidades. Uns são mais afoitos e outros mais calmos. Existem diversas mediunidades, modalidades de mediunidades. A psicografia, que é aquela escrita, a psicofonia, que é aquela falada, a vidência ou clarevidência, que é para poder ver, a audiência, aonde o médium escuta, a mediunidade sensitiva, a mediunidade de incorporação, a mediunidade empata, a intuitiva, a de transporte, a de materialização de efeitos físicos, a mediunidade de cura, a passista e muitas outras modalidades aí, mediúnicas, várias. Vamos deixar claro que o mesmo ser, o mesmo médium pode ter mais de uma modalidade diferente de mediunidade. Mas isso não quer dizer que este médium é mais ou que ele é menos evoluído que o outro. A mediunidade, segundo a doutrina espírita, ela tem como objetivo central a prática da caridade e a comunicação entre o mundo terreno e o mundo espiritual. É assim que podemos resumir a mediunidade. Esta faculdade ou este dom deve ser desenvolvido, deve ser utilizado com muita responsabilidade, com muita ética,
e sempre o aprimoramento moral, o aprimoramento e a evolução espiritual em prol do bem. A mediunidade não importa qual seja a sua modalidade, mas todos os tipos de mediunidade podem ser um fenômeno até que complexo. E ele requer muito estudo, acompanhamento pelo pai, a mãe, no santo dirigente. E assim, eles vão garantir a utilização da mediunidade de forma segura e adequada. A mediunidade de transporte é um tipo de mediunidade onde o médium serve como um canal para comunicação, para manifestação de espíritos, uma manifestação espiritual com muito estudo, com muito treinamento, o seu próprio corpo fisicamente movido por esta força espiritual se adapta a esse tipo de mediunidade. Também é conhecida como deslocamento ou como puxada. A mediunidade de transporte mediúnico refere-se também à capacidade de um médium ser deslocado de um local para o outro, sempre com assistência espiritual dos espíritos de luz, deslocado para vários locais. Existe também uma coisa chamada bilocação, aonde um médium entra em um transe simultaneamente, ele está em dois lugares. Mas esse tipo de mediunidade de transporte é muito raro. Eu mesmo, durante aí a minha jornada na Umbanda, durante a minha jornada no Espiritismo codificado por Allan Kardec, só tive conhecimento de um médium que chegou a fazer este tipo de trabalho. Um médium que tinha esta faculdade mediúnica. E ele é muito conhecido. É o senhor Francisco Cândido Xavier. Ou, mais conhecido, o nosso querido e amado Chico Xavier. No contexto umbandista, o médium de transporte é comumente utilizado para absorver as energias de um espírito, fortalecendo aquele espírito. Ou, em alguns casos, para a realização de descarrego, de descarga, ou também auxiliando na limpeza espiritual de consulentes e até de ambientes. Está ligado diretamente ao transporte
de espíritos, mas aqueles espíritos menos evoluídos, que nós conhecemos como quiumbas, né? Para locais aonde podem receber o tratamento, a doutrina, o estudo, as curas de seus males. Quando nos referimos à tal da puxada ou o transporte, estamos nos referindo à ação do médium atraindo para o seu campo energético o espírito, aquele quiumba que está preso, que está influenciando, que está assediando uma outra pessoa. O ato de forçar essa retirada através do choque anímico é popularmente chamado de puxada. Os espíritos que necessitam de luz, os quiumbas, podem estar presos às pessoas através de uma consciência que coordena toda esta ação que chamamos de obsessão. O médium, aquele que está pronto para fazer o transporte, ele carrega em seu corpo físico, em seu corpo espiritual, uma grande quantidade de ectoplasma. Este ectoplasma, o ectoplasma, é uma substância um tanto viscosa, é uma substância translúcida. Ela se exterioriza do médium por todos os orifícios durante os trabalhos mediúnicos. E com isso, faz a conexão aos espíritos. A ectoplasmia, que é o processo de exteriorização dessa substância, é fundamental no processo de conexão, no processo de comunicação do espírito em questão com o terreiro. O termo ectoplasma foi criado por um pesquisador chamado Charles Richet em 1894. Olha só! Ou seja, não é algo muito recente não, hein? Não é tão novinho assim. Todos os médiuns necessitam de cuidados. Todos os médiuns precisam aprender a se cuidar. Todos os médiuns têm que estar atentos, têm que orar, têm que vigiar. Lembre, orai e vigiai. Mas o médium de transporte, principalmente ele, precisa se cuidar mais e mais e mais. Por ser um médium que carrega, que transborda esse ectoplasma, ele passa a ser alvo e uma presa fácil a espíritos oportunistas, espíritos vampirizadores
presentes em ambientes carregados de vícios, de fragilidades, seja lá por qualquer motivo. É um tipo de mediunidade, de muita doação por parte do médium. Este médium tem que estar sempre muito bem munido de ferramentas. Tem que estar sempre muito bem preparado. Estar sempre com o seu pensamento elevado, o tempo todo. O transporte é o nome dado ao desacoplamento de um quiumba, de um espírito que está perdido, de um espírito que está fora de sua consciência. Muitas vezes, olha, ele nem sabe que já desencarnou e passa a fazer de forma até involuntária vítimas de uma obsessão. Este processo se dá pela capacidade de determinados médiuns, chamados de médiuns de transporte, puxarem, atraírem para si estes espíritos usando o quê? O ectoplasma. Essa puxada, essa atração se dá pela sua facilidade de desprendimento, de soltar o ectoplasma, que é uma das suas características mediúnicas, levando o espírito ao choque anímico, um despertar, um acordar. Os espíritos obsessores, os quiumbas, os espíritos que ainda não encontraram a luz, os espíritos que estão perdidos, ou mesmo aqueles que estão ali presos ao corpo espiritual de uma pessoa, passam a migrar automaticamente para o campo energético do médium, que serve de transporte. Olha que coisa bonita. Se você tem esta faculdade mediúnica, é tão especial quanto qualquer outro médium. Porém, você tem que se preparar. Você tem que estudar mais e mais, como vimos antes. Mas não há motivo para se sentir amedrontado, apavorado. Não. Você nunca estará sozinho. Lembre-se, quem te protege não dorme. As entidades do terreiro, as entidades que lhe acompanham, estas estão sempre preparadas para esses momentos, ou de desacoplamento e encaminhamento do espírito para as zonas de correção, para as zonas de resgate,
para os estudos, para o tratamento médico espiritual, cortando, interrompendo a conexão. Nem todos os espíritos precisam da energia do médium ou do ectoplasma do médium para gerar esta tal puxada ou o transporte. Sabe, meu irmão, em muitos dos casos, ou na maioria dos casos, na maioria das vezes, as entidades, aquelas que nos acompanham, aquelas que estão no terreiro, elas desconectam os espíritos e os encaminham ao tratamento que necessitam, sem ao menos o próprio médium estar incorporado, sem mesmo o médium estar a saber. Estamos o tempo todo amparados e a espiritualidade trabalhando em prol do que nós conhecemos que são os espíritos necessitados. Se você acha que trabalha muito, que o fato de ir até o terreiro, de ir para as engiras, existe um grande desgaste, que o ato de se doar demanda energia e tempo. Isso é cansativo. Você nem imagina o trabalho que acontece na espiritualidade, fora do alcance dos seus olhos, fora do alcance do seu campo limitado de visão, que é o terreno. A espiritualidade trabalha muito, muito além do que você possa imaginar. São legiões de espíritos que vêm atender às necessidades. A necessidade de um médium precisar fazer uma puxada. E em casos mais graves de obsessão, de vampirismo ou de espíritos que estão ali enraizados, que ficam vampirizando, sugando, drenando as energias das pessoas obsidiadas. E não querem se libertar. Não querem evoluir. Não querem ganhar a luz. As entidades fazem uso do ectoplasma que flui do corpo do médium, consequentemente provoca uma descarga energética, cria assim uma explosão, um choque, afastando-o do campo da pessoa obsidiada e o despertando ao espírito deste processo. Todos os médiuns em processo de trabalho produzem
e utilizam altos níveis de ectoplasma. Mas o médium de transporte, este em questão, a carga em sua fisiologia orgânica, espiritual, são níveis altíssimos, nível altíssimo de ectoplasma, os quais são fundamentais para este processo de puxada. É exatamente neste momento que acontece o choque anímico e as descargas referente à puxada. Todo médium carrega uma quantidade natural desse ectoplasma. Porém, os médiums de transporte, os conhecidos também como médiums empatas, carregam de forma natural em sua fisiologia uma quantidade muito maior, justamente para suportar este trabalho. Um detalhe que devemos sempre apontar, um detalhe que nunca podemos esquecer. Muito pelo contrário, temos que reforçar todo o tempo é o fato de não existir a menor possibilidade do médium trabalhar de forma solitária. Todos nós, médiums, necessitamos uns dos outros. Temos um padrão elevado, chamado corrente mediúnica, e ela tem que estar firme, consistente. É muito comum o pai, a mãe no santo, advertir os seus filhos quanto padrão da corrente. Nós necessitamos desta corrente para que seja efetivado um trabalho assim consistente, um trabalho de ajuda. Lembrando que este é o nosso trabalho dentro de uma casa de axé. Então mantenham a corrente firme. Uma corrente, quando enfraquecida, sabe o que acontece? Ela abre espaços, fissuras, brechas para a entrada de invasores, para a entrada de oportunistas, para a entrada de energias inoportunas naquele momento. Não é só o médium de transporte que neste momento realiza a mediunidade empática, mas sim, somos todos nós que formamos uma corrente fluídica, elo a elo, e ele tem que estar forte. A corrente solidificada,
a corrente firme, ela facilita o trabalho das entidades que levam o espírito obsessor. O irmão que ainda não conhece a luz. Sem que haja o tranco, o choque anímico, porque ele também causa dor. Quando se faz necessário, o choque anímico acontece. E até para desacoplar, como se fosse um desfibrilador espiritual, afastando a energia viciada do campo do obsidiado, separando o obsessor dele, instituindo uma ponte, facilitando o transporte para o campo energético do médium, onde todo um preparo já acontece e um suporte espiritual das entidades de luz da casa, do templo, do terreiro, daquele médium preparado para puxar esta entidade. O médium é uma ferramenta. O médium é um dos elos de ligação. Não pense que a assistência aos quiumbas acontecem apenas quando as práticas de puxada são feitas. Não, 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 não. Este processo de assistência ao irmão, aos irmãos, né, que necessitam da luz, ele é feito constantemente pelas entidades durante toda a engira. O próprio médium nem sente que aconteceu, nem sente que ocorreu. Não se deve sair aí puxando espíritos aí a torto e a direito, a todo momento, ou, sei lá, em qualquer lugar, né? Sem um propósito. Veja bem, numa casa profana, em nosso lar, na rua, ou no bar, qualquer lugar, não existe toda a organização, o aparato, o respaldo, as firmezas que existem dentro de um terreiro. O choque anímico, esta explosão que requer o preparo do médium, da corrente mediúnica, ocorre em casos mais pontuais, específicos, que necessitam da tradicional puxada do espírito para o campo energético do médium, deslocando esse espírito enraizado
em determinados pontos específicos da pessoa. Eles se dão em casos mais graves, como obsessão intensiva, seja pelo motivo de um prazo longo de estar acompanhando aquele irmão, né? Um tempo, por alguma energia demandada, por um trabalho feito, o que as pessoas chamam de macumba, né? Por lacunas abertas, por brechas causadas por desequilíbrio de uma mente fragilizada do próprio obsidiado, o que, através dos seus olhos, do seu pensamento, das suas palavras, de suas práticas mentais, adentram os espíritos obsessores, os quiumbas, os irmãos carentes de luz para o seu campo energético vital. O equilíbrio tem que ser restaurado. Se não houver uma mudança nas práticas diárias, se não houver uma mudança nos pensamentos, nas atitudes, na compreensão, o obsidiado sempre será acompanhado pelo seu obsessor. Afinal de contas, é ele que o atrai. E cada vez de uma forma mais intensa, de uma forma mais contundente. Muitas pessoas batem a sua porta, mas só vão entrar aqueles que você abriu a porta a ele. Alguns fatores têm que ser tratados, não apenas espiritualmente. Lembre-se, tratamento espiritual não é substitutível a outros tratamentos. O tratamento espiritual, sim, ele é muito eficaz, mas é um tratamento complementar, um tratamento cooperativo. Tem que estar atrelado a outros tratamentos, com tratamento medicamentoso, terapias. Olha, caso de depressão e outras fragilidades mentais, tem que ser tratado o físico com o especialista, com médicos, terapeutas, psicólogos, até fisioterapeutas. No caso de debilidade física mesmo, né? Ou fragilidade orgânica, se não houvesse a necessidade do médico, da medicina, de um profissional da saúde, por que Deus teria os criado? Eles são insubstituíveis. A espiritualidade potencializa, direciona o tratamento em todos os casos. Nunca estamos só. Temos que acreditar na medicina e ter fé na espiritualidade. Quando há uma fragilidade no corpo físico, no mental, isto abre portais energéticos, fazendo com que os espíritos carentes de luz, ou mesmo os vampirizadores,
se aproximem, grudem em suas vítimas, absorvendo as suas energias vitais, produzindo, alocando nos seus chakras. O obsidiado tem a necessidade, neste caso, de um choque anímico, a tal da puxada. Sabe aquela sensação de cansaço absurdo, como se estivesse carregando um mundo na cabeça, aquele desânimo, tristeza, desmotivação? Pois bem, você pode ser empata, mais conhecido como médium esponja. O médium empata é aquele que tem a capacidade de absorver de forma profunda as energias, as emoções, as vibrações, os odores, o sofrimento que permeia uma pessoa, que permeia um ambiente. É como entrar num local e logo perceber o peso. E aí, tudo começa a ficar mais lento, mais difícil, chegando até a travar. Quando você abraça alguém e a pessoa logo diz: nossa, fiquei muito bem por ter te abraçado. E você vai murchando, murchando, murchando. Então, você, como uma esponja, recolheu a energia daquele irmão encarnado, ou seja, como uma esponja, você limpou todo aquele irmão. Muito comum, no desdobramento, o médium empata ser levado a outras dimensões, levado a outros lugares, num resgate, e ter toda a sensação do sofrimento do local ou do espírito que ali está agonizando. Mas nem tudo são espinhos. O médium empata da mesma forma que passa pela sensação desagradável, também sente sensações de prazer, de alívio, assim, imensurável. Quando são levados a outras dimensões, a lugares de amor, de fraternidade, sentem este alívio e esta paz. Quando recebe um abraço de alguém e seu próprio peso se esvai, dando a sensação de alívio, leveza, é porque o outro lhe doou a luz. A mediunidade empática não é superior e também não é inferior a outros tipos ou modalidades de mediunidade. Ela é tão importante como qualquer outra forma de mediunidade. A sua diferença é que ela requer maior responsabilidade, maior conhecimento, maiores cuidados. Não existem culpados por esta absorção energética. Não existe uma maldição, estou amaldiçoado. Isto é um castigo. Ou sou vítima, sou um médium vítima. É apenas uma forma que você, médium, tem de sentir o mundo intensamente,
de ter a oportunidade de ajudar e, principalmente, de agradecer. Mediunidade empática não é desequilíbrio, não é desajuste, inferioridade, fraqueza espiritual. É uma forma de ajudar. São inúmeras as pessoas que desconhecem esta faculdade mediúnica e acreditam que o médium está desalinhado, desajustado. Muitas vezes, esta mediunidade é mal interpretada. E até em algumas casas espirituais, alguns terreiros, precisam estudar e compreender esta mediunidade. Mesmo os irmãos da casa. O médium empata precisa conhecer a si mesmo, entender os alertas, os sinais que vão aparecer no seu corpo físico e espiritual, diferenciar o peso que sente quando estão carregados com uma carga que não lhe pertence. Uma dor muscular por excesso de exercício no dia a dia é diferente deste peso. Existem sintomas, assim, que são até clássicos e que podem nos levar a uma suspeita de mediunidade empática. Dores de cabeça, problemas digestivos, sem motivo aparente. Dores lombares, sem um exercício anterior feito, antes. Sono, aquele sono constante, que não é reparado após uma boa noite de sono, uma boa noite bem dormida. Cansaço excessivo, mesmo após o seu descanso. Crises emocionais, irritabilidade, mudança de humor, reações de forma exagerada a situações do cotidiano, mudança brusca de humor sem qualquer motivo aparente ou por um motivo fútil, sensações de sufoco, de mal-estar, quando está na companhia de algumas determinadas pessoas, dificuldade em distinguir as suas emoções e confundir com as de outras pessoas. Forte intuição, ela passa a ser tão aguçada que toma decisões com base na intuição. Isto sim, podem ser sintomas de uma mediunidade empática. Sintomas de uma mediunidade empática, mas sem esclarecimento, sem estudos, sem acolhimento, sem direcionamento. E como fazer para entender, para manipular estas energias, para conviver com esta mediunidade que é tão linda? Antes de tudo, é a compreensão, o estudo, o acolhimento no terreiro ou na casa espírita, o autoconhecimento, buscar entender os seus próprios limites, as suas próprias emoções, aprender a lidar com esta sensibilidade. Você pode também tomar banhos de afoxé conjurados
e preparados à base de ervas assim como manjericão, hortelã, alfazema, com a intenção de revitalizar, mas tem que ser afoxé e tem que ser consagrado. Conexão com o axé, com o seu mentor, com a entidade que lhe acompanha, com orações e fé. Colocar limites, aprender que falar não também é um ato de amor e um ato de caridade. Práticas de atividade que tragam bem-estar, como a meditação, a yoga, andar de pés descalços sobre a terra batida, com o propósito de descarregar aquelas energias, abrir os braços e sentir o sol lhe abraçar, com o propósito de absorver as energias positivas. O uso de terapias complementares, como o reiki, como a pirâmide, os cristais, a cromoterapia, como outros. Ao passar do tempo, com os esclarecimentos, com os banhos revitalizadores, com os estudos, com os passes magnéticos, com a doutrinação, essa percepção passa a deixar de ser um fardo, um peso, e passa a ser uma ferramenta. O médium preparado passa a doar luz, direcionamento, a encaminhar, a doutrinar, a aprender, a não absorver o que não é seu de direito e nem de fato. E, acima de tudo, passa a doar e fazer com que suas mãos emanem luz, não sua, advindas de Deus, que passa pelas suas mãos como ferramenta do trabalho do Divino Mestre Criador. Quando nos referimos à mediunidade empática ou médium esponja, referimos-nos a uma pessoa que sente profundamente as emoções e os estados de espírito dos outros irmãos. Muitas vezes, como se fossem suas próprias. Mas uma pessoa com alta sensibilidade energética, capaz de perceber e sentir intensamente as energias ao seu redor, no seu dia a dia e muitas vezes no seu desdobramento noturno. O médium empata absorve as energias com mais facilidade, tanto as positivas quanto as negativas, que neste caso, em especial, pode gerar desequilíbrios. Todo médium de transporte ou de puxada, sim, é um médium empata. Mas nem todo médium empata, um médium esponja, é um médium de transporte. A mediunidade, seja ela de qual modalidade for, é assim como a Umbanda, é coisa séria. Pra gente séria. Axé, meus irmãos! Nos vemos no próximo encontro. Fiquem na paz do Mestre Oxalá. Axé.